Salve, salve! Esse vídeo está saindo mais tarde por causa do minha internet que esta é uma bosta, mas deixando isso de lado, hoje lhe trago a parte 22, do que teria acontecido se Kaguya matasse Naruto e Naruto viajasse ao passado. Era pra sair outra teoria, mas não tive tempo o suficiente para escrever duas teorias pois, tive alguns problemas. O silêncio dominava a noite no grande acampamento, as estrelas marcavam o céu de modo quase melancólico. Os dias na Vila da Névoa haviam acabado, agora ele e vários outros shinobis de todas as vilas possíveis tinham uma marcha lenta até o inimigo. Este que havia um boato de se habitar entre o País do Som e o País da Geada. Haviam travado pequenas batalhas, nada mais, nos últimos dias. Sem muitos feridos, Zetsu Negro parecia ter se aquietado depois da morte de Yagura. Naruto ainda estranhava esse fato, afinal pensou que ele se aproveitaria do abalado que isso causou nos ninjas da névoa que tiveram que escolher de última hora seu novo líder por causa da guerra. No final acabaram concordando entre si e Mei se tornou a nova Mizukage. Eles agora acampavam sobre as estrelas em barracas de lona pouco confortáveis. Mas todos agradeciam pela merecida noite de sono. Os ninjas da névoa vieram os acompanhando desde o começo. Não foram muitos, somente aqueles que podiam se locomover. Outros juraram que quando estivessem melhores de seus ferimentos, se juntariam na guerra e vingariam seu Kage assassinado. Já a Vila da Areia, Nuvem e Pedra haviam os alcançado faziam alguns dias, quando se depararam com o final do território do País da Água. E todos agora se mantinham em suas barracas, depois de ter atravessado o longo mar que separava o País da Água com os outros países. De maioria os ninjas já dormiam devido à exaustão da viagem. Pareciam tão tranquilos entre si que chegaria a dar medo a seus antepassados. Apesar da hostilidade que mostravam nos primeiros dias do encontro, os ninjas pareciam se relacionar melhor a cada dia. Discutindo sobre os inimigos, sobre a guerra, comida e entre outras coisas, como sobre a Vila da Névoa e destruição em massa. É claro que os ninjas da névoa não se sentiam muito contentes ao ouvir os ninjas de outras vilas discutir impressionados sobre a destruição de sua casa. Mas se mantinham longe de brigas ou discussões por parte disso, pareciam decididos a ignorar. Os Kashes eram os que mais ajudavam na hostilidade entre seus ninjas, mantendo sempre a paz no acampamento. Eles não precisariam de brigas internas. A Vila da Areia continuava sem um Kazekage. Shio parecia manter a ordem das decisões. Chegou até a perguntar a Naruto quem havia sido Kage em sua vila após a morte do quarto Kazekage. Quando respondeu a velha senhora só olhou-se soslaio, meio curiosa, para Gaada que se mantinha alheio à conversa dos dois. E os dias passaram-se assim. Tiveram um encontro inesperado com dois grupos de Zetsus que se escondiam pelas redondezas da Vila da Névoa, estes que foram derrotados facilmente pela grande força da Aliança Shinobi reunida. Quando enfim atravessaram a barco o mar e chegaram na divisa do território da Vila da Chuva e Konoha, acabaram por achar mais dois grupos inimigos rondando a área. Agora acamparam esperando o próximo dia, quando dividiriam os ninjas para se separar em 5 grandes grupos, estes que seguiriam pelo território das vilas ninjas de 3 caminhos diferentes, varrendo assim os inimigos do mapa. Além de que com cada um com um grupo menor, a locomoção seria mais rápida. Agora o Uzumaki se deita inquieto em sua cabana, se movendo desconfortável, enquanto observa a lua pensativo. Ao seu lado uma pequena raposa de 9 caudas o olha sonolenta deitada ao seu lado. Naruto devia o olhar da lua prateada, olhando o Biju por um momento, voltando sua atenção logo depois para a lua e suas estrelas novamente. Sentia-se novamente nervoso com a guerra chegando. Sabia que tinha que dormir, mas a energia de sua ansiedade o parecia tomar por completo. Então ficou simplesmente a observar as estrelas e encarar receoso a grande lua prateada. Sua sensação era de que uma hora ou outra a luz se tornaria vermelha e o mundo seria mais uma vez coberto pelo genjutsu. Se continuar com isso, garoto, vai acabar fritando seus miolos. Você não nasceu para pensar demais, comenta Kurama ainda deitada a seu lado, mas agora com seus olhos vermelhos atentos voltados em sua direção. Não consigo dormir, comenta Naruto. Raposa o olha por um momento como se decidisse algo. Não que pense que eu vá bancar sua mãe, mas vou lhe contar uma história. Que fofinho da sua parte. Fala o Jinchuriki rindo um pouco. Cale-se. Manda a raposa batendo sua patinha na cabeça de seu Jinchuriki deitado. Aí, tá bem, de que vai ser a história? Vou contar sobre os tempos antigos, e também, a primeira vez que conheci a Ashura. Os olhos azulados do garoto se voltam com mais atenção. É curiosos agora para seu Biju. Você conheceu a Ashura? Pergunta ele. Sim, há muito tempo atrás, quando eu ainda era livre. Tentem segura-la pelos lados. Grita um dos pequenos ninjas ao pé da raposa grita para seus companheiros. Seus olhos vermelhos a se voltam para ele.
Tentava entender aquela situação, porque aqueles homens o atacavam, o consideravam perigoso. Kurama se move rápido, desviando facilmente das cordas lançadas para o prender. Não sabia bem o porquê estava ali. Fazia algum tempo que se sentia perdido, isto desde a morte de Agoromo. Seus irmãos haviam seguido caminhos diferentes e a jovem raposa acabou sozinha. Agora estava em uma vila humana. Havia dado de cara com ela por pura coincidência. Andava por ali e por pura curiosidade juvenil Biju se aproximou para dar uma olhada. Agora estava naquela situação, não entendia bem o que aqueles homens queriam dele. Só sabia que pareciam ter medo. Não tenham medo, não sou perigoso. O homem o interrompe, dando 2 passos para trás com receio da grande raposa. Ele fala. Exclama ele. Seus companheiros, que seguram lanças e facas, as apontam para baixo por um instante confusos. Não vou machucá-los. Os homens parecem confusos agora. Então Kurama sente um laço envolver seu pescoço. Ele olha para a corda confuso. Pegamos ele. Havia outros homens em cima de um telhado de uma casa da vila. Os homens lá embaixo parecem se recompor, erguendo as armas novamente. Derrubem ele. Manda o homem do começo, parecia ser o líder, o mais velho ali. Kurama tenta falar algo em sua defesa, mas a corda é puxada para baixo, levando sua cabeça com força até o chão. Naquela época a grande raposa de 9 caudas não era tão grande assim. Com físico e rostinho de filhote, o Biju estava no início de sua criação. Os homens o puxam, o prendendo no chão. A jovem raposa tenta se soltar, mas logo mais cordas são lançadas prendendo suas patas e tronco. Parem com isso. Uma voz exclama. Os homens obedecem no mesmo instante, abaixando as armas com cuidado. A corda no pescoço do Biju se afrouxa um pouco, lhe dando ar para falar novamente. Mas Ashura. Ele ouve o primeiro homem reclamar. Kurama segue seu olhar. O rapaz de cabelos e olhos pretos se aproxima. Usava o que parecia ser um protetor de testa em branco. Veste um kimono de cor clara, que foi adornado com magatama ao redor do colarinho. Isso e o kimono fechado por uma faixa de cor escura, com sua roupa de baixo inteiramente preta, o deixavam com um ar meio divino próprio de suas origens. Ele tem um ar sério de líder, mas quem o conhecesse sabia o quanto era extrovertido. Kurama encara o filho de Agoromo com surpresa. Kurama, esse é seu nome, não é? Pergunta ele, se postando à frente da raposa de 9 caudas. O que faz aqui? Está atacando minha vila? Pergunta ele com o olhar neutro. Não parecia realmente bravo, sequer parecia levar a sério suas próprias acusações. Kurama se encolhe. Afinal, após a morte do velho, Ashura era o sucessor do Ninja. Não vim a atacar ninguém, só estava passando por aqui. Estou procurando meus irmãos. Fala a raposa. Ashura suaviza seu olhar, que passa de seriedade de um líder para a pena de um estranho. Seus irmãos seguiram os próprios caminhos. Você tem que começar a seguir o seu. Fala Ashura. A raposa não responde, mas com aquelas palavras o Biju se sentia cada vez mais triste e solitário. A raposa queria discordar, queria falar que não queria ficar sozinho, mas se cala. Se quiser passar pela vila, tem minha permissão. Só não esbarre nas casas e nas pessoas. Fala Ashura. Kurama olha por um momento para os olhos negros de Ashura, tentando estudar os sentimentos ali. Mas infelizmente Kurama não conseguia processar o que estaria pensando. Tudo que via era um ar negro neutro e profissional. A raposa sente o laço de seu pescoço sair, assim como o das patas e tronco. Os ninjas do telhado com cuidado puxam de volta a grossa corda. O Biju olha para Ashura, que lhe dá um pequeno sorriso, encorajando a se levantar. Ele o faz. Em silêncio Kurama anda pelo longo corredor de casas da vila. Olha para trás, mas Ashura nem dirigia mais o olhar. Dava ordens para os outros ninjas para que fizessem seu trabalho. É claro que Kurama não esperava uma recepção diferente. Afinal, nem ao menos sabia que Ashura era o líder daquela vila. A raposa se sentia grata por ele tê-lo deixado para passar, mas mesmo assim algo magoava profundamente. Não queria ficar sozinho. Seus irmãos e o velho se foram. Por algum motivo tudo o que queria era que Ashura o convidasse para ficar na vila. Ele aceitaria sem nem ao menos pensar. Mas tudo o que fez fora lhe dar um olhar neutro e permitir passar tranquilo pela vila. Era um filhote gigante e perdido de raposa, não sabia bem o que fazer. Não tinha para onde ir. A sensação era horrível. Olhava para os outros animais e até mesmo os ninjas e os invejava. Um Biju não tinha família, sua criação fora feita com a divisão dos poderes de uma criatura no mínimo maligna. Mas a raposa não se sentia maligno, não queria ser isso. Tinha medo do 10 caudas, mesmo sabendo que ele mesmo era uma parte deste. Kurama segue pelas casas. As pessoas o olhavam, algumas com receio, outras confusas. Mas todas tinham o mesmo sentimento nos olhos. Não queriam que estivesse ali. O consideram um monstro. De orelhas baixas, a raposa segue agora um pouco mais depressa, incomodado com os olhares dos moradores da vila. O que sabia é que agora estava sendo observada pelos olhos negros do filho de Agoromo, que se mantém pregados na raposa até ser chamado novamente por um de seus shinobis. Ashura se preocupava com o Biju, mas não podia fazer nada.
não com o problema que teria de enfrentar. A raposa sobe pelas montanhas, seguindo por cadeias de pedras e árvores até chegar em uma longa floresta. O Biju observa os pássaros voando de uma árvore a outra com uma admiração infantil. De soslaio, Kurama percebe uma sombra felpuda. Ele se vira se deparando com outra raposa, de olhos negros e pelagem ainda mais vermelha que a sua. Tinha o tamanho bem menor que o seu, o considerado normal, afinal não era um biju como ele. Kurama, curioso, vai até ele. A pequena raposa o olha intrigada, mas não foge. Olá, meu nome é Kurama, e o seu? Pergunta o biju. A raposa não responde, só olha com seus olhos negros curiosos cheirando o ar. Você não fala? A raposa menor não responde. Kurama se entristece um pouco. Mas logo sua animação volta quando a raposa menor se aproxima ainda mais, fazendo um som quase uivo de sua garganta. O menor abana sua única cauda de um lado para outro de modo alegre. Ele olha para o maior, correndo na frente do mesmo em círculos, como se o chamasse para uma dança. Ele então corre de uma vez, se afastando um pouco. O biju faz o mesmo, correndo ao lado da outra raposa. Kurama move patinhas alegre, se esquecendo de sua solidão por um momento. Ele e a pequena raposa correm até chegarem ao alto de uma montanha. O menor se deita, Kurama o imita. Ele se debruça na beira da montanha, se deitando para aproveitar o sol com a raposa menor. Kurama não sabia, mas ambos se deitavam no local que dali a alguns séculos dois garotos construíram Konoha. Então, em um dia claro, não conseguiu mais achar a pequena raposa, esta que ele havia visitado vários dias para que corressem junto novamente. Kurama então iniciou sua busca, andando por toda a floresta da raposa perdida. Foi então que se deparou com uma pequena casinha de madeira na montanha no meio da floresta. Oi. Alguém está aí? Ninguém o responde. A cabana parece vazia. Então ele vê uma pelagem avermelhada. Ele dá alguns passos eufórico, parando de uma vez só quando vê o que estava acontecendo. Em uma das mesas da cabana podia ver o corpo estendido da raposa que fora seu amigo. Não havia ninguém ali, mas pelo que podia ver estava morta. Havia uma corda fina em seu pescoço. Uma corda de armadilha. Ele havia sido morto enforcado por ela. Podia ver seus olhos esbugalhados em puro terror por ter morrido asfixiada. O dono daquela casa deveria ser um caçador, ou um ninja renegado que mora na montanha. Kurama observa o amigo morto por um momento. Sabia que algum ninja deveria ter feito aquilo. Suas patas tremem sobre o chão de terra. Se ele não fosse um biju, talvez ele teria o mesmo destino. Ou melhor, poderia ter o mesmo destino. Nada de impedir os ninjas de quererem matá-lo. Mais uma vez lágrimas correm pela pelagem alaranjada da raposa, que se afasta dali o mais rápido que pode. Ele corre até o local conhecido ao pé da montanha. O jovem biju se encolhe em uma grande bola felpuda e laranja, suas 9 caudas se enrolam sobre seu corpo. Kurama chora com medo. Estava sozinho no mundo novamente, só consigo mesmo para fazer companhia. Os dias passaram. A raposa se mantinha muito menos ativa. Evitava de qualquer maneira de passar sequer perto da área onde estava a cabana. Seu passatempo agora era relaxar sobre a montanha e ficar observando ao longe a vila de Ashura. Mas naquele dia Kurama estava decidido a fazer algo. Ele não queria mais se sentir sozinho. Precisaria fazer algo que provasse para Ashura que ele seria um bom protetor de sua vila. Assim ele seria aceito como todos os outros em sua vila. Pelo menos era isso que pensava. Foi por isso que em uma noite, Kurama resolveu se afastar mais do que de costume do local onde já considerava sua casa. Não havia encontrado novamente com Ashura, apesar de o ter visto algumas vezes com seus ninjas. Nem tivera a chance de falar uma palavra com o filho de Agoromo, já que este parecia sempre apressado. Kurama anda sob a noite de lua cheia ainda pensado nisso. Estava rondando a área, talvez em busca de bandidos. Aquele que ouvia alguns ninjas comentarem quando passavam pela floresta. Foi então que uma pequena explosão vermelha o assustou, pegando bem à sua frente. A raposa pôde até mesmo sentir o calor que emanava desta. Alguém o tentou atingir, ou pelo menos afastar. A raposa assustada recua, olhando em volta à procura de seu agressor. Olhos Rinnegan observam frios. Indra tinha longos cabelos negros, cortados curtos no topo, com 2 travas envoltas em bandagens, enquadrando cada lado de seu rosto. Seus olhos tinham marcas roxas. Ele vestia um kimono de gola alta, de cor clara, mantido fechado por uma faixa escura, muito semelhante à de seu irmão. Em torno da gola do kimono era adornado com magatama, assim como a de Ashura. Só que ao contrário do irmão menor, sua presença divina era horrendamente medonha, ao contrário da do irmão, que trazia segurança aos seus companheiros. Podia ver a solidão e ódio em seu ser. Aquilo apavorava Kurama. Vê você. Está vindo da vila de meu irmão. Fala, Indra. Kurama se move inquieto. Aquilo não fora uma pergunta. Não posso arriscar que vá ajudá-lo. Mas não se preocupe, sei o quanto meu pai prezava vocês, biju. Não vou machucá-lo muito. O biju arregala seus olhos com medo. Indra se aproxima calmamente. Kurama tenta lhe dizer algo, mas sua voz não sai de sua boca. Estava realmente com medo. Indra acha que ele é um aliado de Ashura, ou algo assim. O filho mais velho de Agoromo invoca seu conhecido avatar de batalha que cobre seu corpo em uma luz roxa.
este que mais tarde seria conhecido como Susanoo. A raposa não tem reação, nem ao menos se mexe quando a grande massa de luz roxa levanta o arco em sua direção. Tudo o que viu foi a grande explosão em torno de si. O biju cai ao chão olhando com pesar para Indra, que se mantinha neutro. Atrás de dele Kurama pode ver uma estranha sombra que parecia sorrir na iluminação insuficiente da lua. Mas acabaria por achar que aquilo fora somente sua imaginação, vendo a sombra de Indra de modo diferente em seu pré-desmaio. Então a biju revira os olhos ficando inconsciente. Quando acorda novamente, estava sozinho. Sua cabeça se volta para o céu, a lua ainda se mantinha ali. Não sabia quanto tempo se manteve desacordado, mas ainda era de noite. Aquilo podia ser algo bom. A jovem raposa se levanta com dificuldade, se estabilizando depois de alguns minutos parados esperando o mundo parar de rodar. Ele então se lembra de Indra, os olhos avermelhados do biju se voltam pelo caminho de onde veio. O filho mais velho de Agoromo queria algo com Ashura, e de certo não era algo bom. Talvez poderia ajudá-lo. Assim poderia finalmente ganhar o respeito do sucesso do ninja, e até mesmo de seus ninjas e moradores da vila. Ele se levanta se apressando para fazer o caminho de volta. Mas quando finalmente chega na vila de Ashura, não encontra nada além um monte de cinzas, e corpos de ninjas tanto aliados a Ashura quanto a seu irmão. A raposa olha horrorizada em volta. Anda com cuidado sobre os destroços, evitando pisar nos corpos inertes dos guerreiros alisados dos dois Tsutsuki. Pode ouvir ao longe ainda a corrente de batalha que se seguia, talvez vinda da floresta. Ela não acabariam tão cedo aquela noite. Mas Kurama ignora isso. A raposa segue a destruição como se fosse guiada. Seus espertos olhos de raposa correndo por todo lugar. Então os vê, dois corpos estirados no chão cobertos por machucados dos pés às cabeças. Rostos cobertos de sangue e roupas rasgadas e sujas pelo horrível líquido vermelho. Kurama estremece horrorizado. Ele se aproxima devagar com cuidado do que seriam os filhos de seu criador. A imagem da raposa avermelhada morta veio à sua cabeça. Com pesar o biju se senta ao lado dos dois homens desfalecidos, se sentindo mais solitário do que nunca. A dor o consumia por dentro. Por que fizeram isso? Vê. Vocês são irmãos. Fala a jovem raposa com conhecidas lágrimas nos olhos, encarando os corpos dos dois Tsutsuki. Então inesperadamente os olhos negros de Indra se abrem ficando ao observar. Kurama se cala assustado pelo homem ainda se manter vivo. Biju. Saia já daqui. O que? Indra tem o olhar frio pregado na raposa que o olha confuso. Por que diz isso? Eu posso ajudá-lo. Saia daqui. Meu pai, meu irmão, estavam errados. Haverá guerra. Os bijus serão considerados demônios assim como o das caudas. Os ninjas nunca os aceitarão. Kurama o olha horrorizado. Você carregará o peso do ódio, assim como eu e meu irmão. Indra fecha os olhos lentamente, fraco demais para continuar a falar. Kurama o olha em desespero sem saber o que fazer. Mas já era tarde. Indra não vivia mais assim como seu irmão. Kurama olha penalizado para os dois homens mortos à sua frente. Lágrimas se prendem aos seus olhos. Então ele ouve as vozes. Da floresta surgem luzes, acompanhadas de ninjas saídos das batalhas. Matem. Matem todos. Gritam em sua corrida. Kurama se levanta rapidamente, mas ainda não se move do lugar. Os ninjas continuam se aproximando olhando acusadores para o biju. A raposa logo se afasta um pouco olhando em desespero para os ninjas raivosos que se aproximavam. Matem eles. E seguindo o conselho Indra, a raposa foge o mais rápido que pode, deixando os ninjas para trás, que muito ocupados lutando uns contra os outros, não o seguem. O que aconteceu depois? Pergunta o loiro. Não vou te contar minha biografia, só te contei quando conheci Ashura e Indra. Fala Kurama emburrado. Não seja tão ranzinza, céus, a Kurama da sua história parecia bem mais simpático. Comenta Naruto. Eu era jovem e inexperiente, tinha a cabeça quase tão lesada quanto a sua. O loiro lhe dá um peteleco na orelha, a raposa dá rosnado, este que pareceu mais divertido do que raivoso. O Uzumaki se sentiu meio triste pela biju por causa da história contada por Kurama, mas de certa forma já esperava algo assim no passado do velho biju. Moleque idiota, por que está me encarando assim? Não vai me dizer que agora vai me tratar diferente por pena, se fizer isso fique sabendo. Naruto puxa a pequena raposa segurando com as duas mãos. Ele põe seus olhos ao encontro um do outro. Kurama olha confuso. Você não é um raposo malvado, não é? É só um grande raposo mal-humorado, não é? Sim, você é. Você é, diz o loiro fazendo uma voz no mínimo cômica enquanto acarinha a cabeça da raposa estática. Eu estou a 3 segundos de distância de morder seu rosto, comenta Kurama o desafiando a continuar, mas em seus olhos havia certa diversão. Naruto sorri, seu conhecido sorriso de raposa de quem só estava brincando o tempo todo. Ele põe Kurama no chão novamente. Você é um amor de raposa, Kurama. Comenta o Jinchuriki. Urf, porque aceitei cuidar de você. Ser babá de um moleque tão irritante, comenta o biju se deitando. Não fique triste, você é um ótimo babá, até mesmo conta histórias. Brinca o loiro. Resmunga o biju. Naruto sorri também se deitando. Descobre estar cansado de depois da